Bom dia, pessoal! Viguetes! E aí, tudo bem? Bom, depois de 18 dias de férias, finalmente voltei. Hoje a gente retoma o nosso quadro diário, o Viguetes, onde a gente tira dúvidas, a gente conversa sobre itens relevantes do mercado imobiliário. Então, eu estava com saudades, não sei se vocês também estavam do lado de lá, do lado daí, mas primeiro quero dar um oi para todo mundo. Para quem acompanhou aí esses meus quase 20 dias de férias, né? Fui visitar minha filha, passar um pouquinho, uma temporada lá no Canadá. Mas hoje estamos de volta, a gente retoma o nosso quadro Viguetes, que em alemão significa "e aí, tudo bem?". E eu vou responder algumas perguntas que eu recebi pelo direct, né? Na verdade, pela caixinha que eu coloquei ontem. Cheguei de viagem ontem, então ontem tirei o dia para descansar, hoje ainda vou descansar um pouquinho, trabalhar também. Mas vamos falar um pouquinho sobre orçamento parametrizado. Eu recebi essa pergunta hoje, recebi algumas outras, mas não dá pra gente responder tantas perguntas ao mesmo tempo. Mas hoje eu vou falar sobre orçamento parametrizado, que é um negócio super importante. Toda vez que a gente vai fazer o desenvolvimento de um produto imobiliário viável, que é o que eu falo o tempo inteiro, quando a gente vai desenvolver um produto imobiliário viável, a gente precisa ter em mente que papel aceita tudo, né? E sonhar todo mundo pode, e ter ideia todo mundo pode, mas fazer essa ideia ser construída e ser entregue e dar rentabilidade para o negócio, isso requer algumas estratégias. E eu falo muito que para você desenvolver um produto imobiliário viável, você precisa olhar para o mercado, desenvolver um produto, fazer um estudo de viabilidade econômica e aí analisar se faz sentido ou não desenvolver esse produto. Só que quando a gente fala sobre estudo de viabilidade econômica, tem que ter uma palavrinha junto de estudo de viabilidade econômica, que é o quê? Orçamento parametrizado. E aí eu já vou parar e explicar que orçamento parametrizado é uma etapa que antecede o estudo de viabilidade econômica. Para a gente fazer o estudo de viabilidade econômica, eu preciso saber o custo da minha obra. Só que, Carol, se eu estou comprando um terreno e eu ainda não tenho nenhum projeto, como é que eu faço um orçamento? Aí vem o maravilhoso orçamento parametrizado. Então, antes de qualquer coisa, entenda. Orçamento parametrizado você não faz com o engenheiro barriga verde. Orçamento parametrizado você não faz com o iniciante, você não faz com o amador, você não faz com o seu primo que acabou de formar. Desculpa os primos que acabaram de formar em engenharia civil, mas você não faz com o iniciante. Orçamento parametrizado é um tipo de orçamento onde você vai ter parâmetros de custos de obra. Então, a partir disso, você tem que ter uma experiência prévia. Orçamento parametrizado é o quê? Se eu chegou um terreno para mim agora, e aí eu tenho que analisar que tipo de produto eu vou desenvolver nesse terreno. Então, eu faço a minha inteligência de mercado, faço análise das limitantes do terreno, legislação, entendo o que o mercado deseja naquela região, e eu falo o seguinte: eu vou fazer um mix de produto que vai ser um residencial, com 2 subsolos de garagem, térreo de lazer e 16 pavimentos com 4 apartamentos por andar. E aí eu olho para alguns produtos similares da concorrência e eu falo, eu imagino que esse seja um produto ideal para o terreno. Óbvio que depois eu vou fazer uma pesquisa de mercado para confirmar. Só que antes de eu fazer meu estudo de viabilidade econômica, eu pego esse produto, essas ideias de produto que eu tive, e eu falo o seguinte: quanto custa para fazer um produto daquele? Ou quanto custou desenvolver um produto daquele? E aí, em cima disso, em cima desses produtos, é que eu vou tomar a decisão se cabe ou não no meu terreno. Então, o que é o orçamento parametrizado? É eu fazer um orçamento em cima de parâmetros de custos de projeto, custos de obra. Então, se eu estou analisando uma torre que tem 16 pavimentos e 2 subsolos, ela vai ter um custo. Se eu estou analisando um empreendimento que tem 4 pavimentos e não tem subsolo, são vagas no térreo, ela vai ter um outro custo. Quem é o tipo de profissional que vai conseguir fazer isso? É um orçamentista experiente. Por quê? Porque ele já viveu outras obras. Então ele sabe quanto vai custar um subsolo, 2 subsolos naquela região. Ele sabe quanto vai custar térreo mais 3, sem subsolo numa outra região, porque ele é daquela área e ele consegue analisar os parâmetros de custos de obras daquela região. Então, o orçamento não é um negócio que você vai contratar um orçamentista de uma região para fazer em outra.
a não ser que você esteja fazendo composição de custos, né? Aí você pode até utilizar, mas o ideal é que você contrate um orçamentista que atua naquela região onde você quer desenvolver o projeto. E aí a outra pergunta que a pessoa me fez foi o seguinte: Carol, como é que eu contrato um orçamentista? Da mesma forma que você contrata qualquer profissional. Primeira coisa que você tem que entender: o que essa pessoa já fez antes? Que tipos de orçamento ela é especialista? Porque quem trabalha muito com produto de altíssimo padrão ou loteamento vai ter uma experiência para uma área. Quem trabalha com Minha Casa Minha Vida vai ter uma experiência para uma outra área. Então é importante que você contrate um orçamentista que entenda do tipo de produto que você quer desenvolver. E aí uma outra coisa que eu falo muito, que o pessoal briga comigo, é que orçamento, você não vai usar o CUB para fazer o orçamento. CUB é um parâmetro de custos de projeto. É para você ter um cenário, para você ter um norte. O CUB, você não vai usar o CUB para fazer o orçamento da sua obra, para comprar o seu terreno, para fazer o estudo de viabilidade econômica. Senão você vai quebrar. A única forma de você fazer um orçamento que tenha qualidade para você tomar decisões de comprar ou não comprar um terreno, de desenvolver um produto ou outro produto, é o orçamento parametrizado. Aonde a gente vai fazer meio que uma coxa de retalhos. Eu vou unir pedaços de produtos similares para fazer a composição de custo da obra que eu estou desenvolvendo. Então eu vou olhar, quanto custou aquela fachada? Aquela fachada com tanto de pele de vidro custou X. A minha fachada tem um pouco menos ou um pouco mais de pele de vidro, então eu vou fazer uma relação de proporção. Eu vou usar o parâmetro de custo daquela obra para fazer o parâmetro da minha obra. E aí eu consigo ter eu consigo mensurar quanto vai custar a minha obra do jeito que eu estou pensando, do jeito que eu estou concebendo. Vale dizer também o seguinte: toda vez que a gente faz um orçamento, a gente tem que pensar que todos os preços, todos os custos, todos os valores, eles são ajustados com o tempo. Então é importante que na hora que a gente faça um orçamento parametrizado de uma obra, a gente coloque indicadores de descolamento de inflação. Eu estou fazendo uma casa em steel frame. Qual foi a alteração de preço dos materiais que compõem uma casa de steel frame nos últimos 24 meses? Eu vou pegar esse valor e eu vou colocar como uma gordura dentro da minha obra. Porque, como eu já disse, papel aceita tudo, mas o nosso objetivo é desenvolver um projeto, é desenvolver um produto e a gente não quebre lá na frente. Então eu também tenho que colocar esse descolamento de inflação dentro desses custos, certo? Uma outra coisa que é importante também, quando a gente vai fazer um orçamento parametrizado, como eu já disse, a gente normalmente não tem os projetos nessa etapa. Nessa etapa a gente só tem uma ideia, uma visão do que vai ser o nosso produto. Então quando eu estou fazendo os meus orçamentos parametrizados, eu preciso levantar todos os parâmetros. Como é que vai ser o meu paisagismo? Como vai ser minha fachada? Como vão ser o meu projeto de interiores? Que tipo de revestimento eu vou querer desenvolver? Eu vou querer colocar nas minhas unidades. E com esse levantamento, eu consigo entregar mais informações para o orçamentista fazer meu orçamento parametrizado. Lembrando que na metodologia que eu desenvolvi, no fluxo da incorporação, a gente tem 4 orçamentos e 4 estudos de viabilidade econômica. Quando a gente está na etapa de comprar o terreno, na etapa de novos negócios, é quando a gente faz o orçamento parametrizado. E por que é tão importante? Porque ele tem que ser um orçamento rápido. Porque é o momento que eu estou tomando decisões. Se eu vou ou não comprar esse terreno, se eu vou ou não desenvolver esse negócio, quanto eu vou pagar de permuta no meu terreno. Para eu saber quanto eu vou pagar de permuta, eu tenho que fazer um estudo de viabilidade econômica. E para eu fazer o meu estudo de viabilidade econômica, eu preciso saber quanto vai custar a minha obra. Eu preciso entender se a minha obra vai custar 10 milhões, se a minha obra vai custar 30 milhões. Eu preciso ter um balizador. E, obviamente, quando a gente contrata orçamentistas que são experientes, que já atuam no mercado há muito tempo, eles vão ter essas informações, esses números. Não vou dizer que é um chute, tá, gente? Não é isso. Mas esses orçamentistas que são experientes, que já atuam no mercado, eles conseguem ter uma visão maior dos custos de obras similares para te ajudar a compor o custo desse produto que você está pensando em desenvolver na tua região. E aí, voltando um pouquinho mais para a pergunta, né? Como é que eu contrato esse tipo de projetista? Primeira coisa, a gente tem que construir um network. Quando a gente entra no mercado, a gente precisa conhecer as construtoras, as incorporadoras, as imobiliárias, os arquitetos, os paisagistas.
Então, conhecer projetistas antes da gente começar a desenvolver negócio é importante. Então, é bacana que você já comece agora, se você pensa em empreender dentro do mercado imobiliário, que você já comece a perguntar. Você fez a sua obra com quem? Quem foi seu orçamentista? Você conversar com as construtoras. Quem são os orçamentistas que atuam nas maiores, nas menores? Quando você começa a perguntar e quando você começa a buscar esses projetistas, você vai ter um número maior de contatos e aí você consegue comparar. Então, como é que você compara os orçamentistas? A primeira coisa é entender quais são os trabalhos que essas pessoas fizeram no passado. Isso é fundamental. Entender qual é o tamanho da obra. Não desmerecendo quem faz um orçamento de uma casa, mas o orçamento de uma casa é diferente do orçamento de um loteamento, que é diferente de uma incorporação vertical, que é diferente de um BTS, de um shopping. Então é importante que a gente busque também um orçamentista que atue, que já tenha feito algum tipo de projeto no tipo específico de produto que você quer desenvolver. Beleza? Bom, esse foi o Viguetes de hoje. Amanhã a gente retoma. Então amanhã, durante toda a semana, a gente vai ter o Viguetes. 9 horas, 9h15. Hoje eu fiz a minha yoguinha antes de começar a trabalhar, então hoje eu comecei um pouquinho mais tarde. Mas mandem as suas perguntas, eu vou colocar mais uma caixinha de dúvidas agora de manhã. Mandem as suas dúvidas que a gente conversa, então, amanhã no nosso Viguetes. E aí, tudo bem? Vamos começar a desmistificar, simplificar o mercado imobiliário. Então eu tô aqui para ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem. Um beijo, tava com saudade de vocês. A gente se vê amanhã. Tchau!